A paz do Senhor Jesus, amados. Podei vos assentar. Glória a Jesus. Abra a vossa Bíblia no livro de Jó, no capítulo 3 e o verso 11. Jó, capítulo 3 e o verso 11. Amém, Jesus. Fiz uma lista aqui de que Deus quer tratar conosco nessa noite. E eu tenho certeza que mediante esta palavra, muita história será mudada. Livro de Jó, no capítulo 3 e o verso 11. Diz assim a parte A desse versículo: porque não morri eu desde a madre? Eu vou repetir novamente. Porque não morri eu desde a madre? Até aqui só, amados. Tem uma tradução que fala assim: porque não morri ao nascer? Tem uma tradução que ela expressa bem essa palavra. Por que eu não morri ao nascer? E essas palavras são as palavras de Jó. E eu começo a olhar para esse texto e ver como Jó estava, como os seus dias estavam sendo mal. Jó, como muitos sabem, estava bem, e de repente a história dele foi mudada por calamidade, ou seja, desgraça. Por um momento da vida dele ali veio a desgraça na vida dele. E Jó, amado, nesse texto, ele começa a se perguntar para si mesmo: por que eu não morri? Porque chega um certo momento na vida da pessoa, a pessoa chega até mesmo a dizer essa palavra. Diante de tanta coisa ruim que vem acontecendo na sua vida, ela vai dizendo: por que eu não morri? Por que eu nasci? E Jó, ele chega nesse ponto aqui. E nessa noite, eu quero trazer para nós uma palavra talvez um pouco pesada, que diz desgraça. Porque hoje as pessoas estão indo para a casa de Deus, elas estão esperando muito. É um carro, é uma casa, elas estão esperando muita coisa boa, amém? Mas só que também, amados, nós precisamos entender que há momentos na nossa vida que a história nossa muda. E às vezes vem problemas, dificuldades na nossa vida. Como aqui no livro de Jó, que a dificuldade veio na vida dele. Jó, ele tinha tudo. Tinha uma família abençoada, tinha cartão de crédito, tinha tudo. Imagina você com tudo hoje. Mas chegou uma hora na vida dele que veio a perder tudo por permissão de Deus. E eu comecei a deparar que quando surgem problemas na vida do ser humano, ele perde até mesmo a vontade de viver. Ele perde a vontade de caminhar. Ele perde a vontade até de conversar. Mas só, amado, que tem uma coisa: no momento difícil seu, você tem que caminhar. Não é fácil perder família, não é fácil perder bens. Eu estava vindo e observei a quantidade de carros que estão descendo. E geralmente, pastor Gilmar, às vezes, vamos dizer assim, às vezes no meio do caminho acontece uma tragédia. A família esperava isso? Não esperava. 2005 para 2006 nós estávamos no regional e de repente dava lá, nos avisava: olha, vai chegar aí um resgate, né? Aconteceu um acidente tal, envolvendo tal. E quando chegava ali no hospital ali, eram jovens,
e de repente chegava a sua família, ou ele estava lá, eu estava com ele lá, e começa tudo aquilo, uma grande tragédia. E a Bíblia vai nos dizer também que quando acontece, Deus ele sabe por que está acontecendo. Nós muitas das vezes indagamos com Deus. Lá naquele país muita gente morreu. Deus está sabendo por que aconteceu aquilo. Esses dias passou, passaram lá perto do próximo, lá de um clube do Corinthians, sei lá, e fuzilaram um monte lá. Deus sabe por que aconteceu aquilo lá. É bom? Não é bom, mas aconteceu. E tem hora que precisa acontecer para ver se nós acordamos, querido. Ainda tem muita gente dormindo. A Bíblia vai nos dizer uma outra calamidade. Essa calamidade está em Gênesis 37, do verso 13 em diante, que eu anotei aqui. Jacó, ele passa momentos difíceis na vida dele. 21 anos trabalhando, 7 anos trabalhando para ter a mulher que ele queria, 7 anos trabalhando para ter os bens que ele queria. Mas o texto vai dizer que ele é abençoado por Deus e sai dali. Aí diz o texto, no verso 13, disse Israel a José: apacenta os teus irmãos junto de Siquém, vem e enviarei a eles. E eu achei interessante esse texto, porque todos nós que somos pais, pastor João, nós aguardamos os nossos filhos chegar da escola, chegar da faculdade, não é verdade? Nós ficamos assim na expectativa dele voltar para casa. E nesse texto sagrado aqui, José, ele vai ao encontro dos seus irmãos. Seu pai vai ver se eles estão lá em Siquém, vão ver se ele está bem. Mas o texto vai nos dizer mais à frente que José, ele não volta mais para casa. José agora não volta para casa mais, e o pai acostumava ver ele indo e voltando, mas só que agora ele não volta mais. E o que acontece? O texto vai dizer que os irmãos de José jogam ele, vendem ele e traz para o pai dele uma túnica cheio de sangue. Aí fala para ele assim: pai, vê se essa túnica aqui é de José. Imagine a cabeça do pai dele. Ele chegar ali, olhar para aquilo ali e falar: eu mandei José atrás de vocês. Aí os irmãos de José falam assim: olha pai, um animal feroz arrebentou com José, acabou com José. Aí o texto vai dizer assim que Israel, que é Jacó, que Deus tinha mudado o nome dele, ele cai em pranto. Israel não quer que ninguém console ele, que Simeão, Levi não console ele, as suas esposas não console ele. Ele está sentindo a dor da perda. O meu filho que eu amava, o meu filho que eu queria bem, o meu filho que eu queria ver ele numa faculdade, o meu filho que eu queria ver ele casando, o meu filho que eu queria ver os netos dele, agora vê essa desgraça acontecer da minha família. Ele não esperava aquilo. O texto vai dizer assim, que ele fala assim: é a túnica do meu filho. E o que ele faz? O texto vai dizer assim que, além dele recusar ser consolado, ele fala assim para Simeão, Levi, todos aqueles que estavam ali: olha, eu vou chorar até o dia que eu descer a sepultura como José desceu. Olha, a minha vida acabou, não tenho mais prazer, porque eu não queria isso, e aconteceu na cabeça de Jacó, aconteceu isso, e eu não quero nem viver mais. Quantas pessoas
que hoje, amado, talvez você conhece, perdeu a alegria de viver devido a um fato triste que aconteceu na sua casa, no seu casamento, enfim, aí você vai indo. A vida de Jacó parou ali, quando os irmãos trouxeram aquela notícia para ele: olha, José não está mais entre nós. Eu me recordo o dia que o pastor Flávio foi morto ali na estrada de Pinda. Quando chegaram, Deus abençoe. Quando eu estava na padaria buscando uns pães para tomar café com a minha esposa, e disseram assim para mim: olha, o Flávio, ele acabou de ser morto. Eu falei: que é isso, rapaz? O negão lá? Ele falou assim: acabou de ser morto. Não, eu falei: você está brincando comigo, rapaz? O Flávio está dirigindo a igreja lá, a igreja está uma benção, tal, isso, aquilo. Ele falou: morreu. Eu falei: meu Deus. E realmente ele tinha acontecido isso. Ele estava vindo do trabalho para ir para a igreja. Ele pegou uma igreja que não tinha membro e Jesus deu a graça para ele, né? E estava tudo indo bem, a esposa indo bem, e a desgraça aconteceu. O Flávio estava morto. Aquela hora eu falei: meu Deus, eu entrei em casa, falei: Cristo, porque eu andava muito com ele aí, umas quebradas aí. Eu falei: meu Deus, parece que você não quer acreditar, querido. Você não quer acreditar, mas é real. E nesse texto aqui, Israel, ele perde tudo. Hoje tem pessoas que não comem. Tem pessoas hoje que não se convida a ela: vamos sair um pouco. Ela está traumatizada, ela está arrebentada, ela está moída, ela não quer nada. Aleluias. Mas só que eu tenho uma coisa para dizer para você nessa noite. Talvez a sua situação está assim, vamos usar essa palavra, está uma desgraça, está uma calamidade, né? Mas tem uma coisa que você e eu precisamos entender: que há um plano de Deus em nossas vidas. O Senhor, ele fala em Jeremias 29:11: eu bem sei os planos que penso de vós, ou que tenho para vós. Aleluia! Diante da situação que Jó, amado, estava, no início do livro, Deus ainda falou para Satanás: olha, você pode tocar assim, mas eu ainda tenho plano naquela vida. Aquela vida ainda me pertence. Aleluia. Aquela vida ainda é minha. Você pode tocar assim, mas ainda é minha. Eu tenho um plano lá naquela vida. Talvez na vida de José era a mesma coisa. As coisas estavam indo muito bem para José, né? O querido do pai, as coisas funcionando direitinho. Mas na vida dele também veio essa desgraça, querido. Não só na vida do pai, mas também na vida dele, querido. Mas só que os planos de Deus estavam sobre José. Aleluia! O negócio estava feio, ia ficar feio, mas os planos de Deus estavam sobre ele. Aleluia! Continuando mais um pouquinho. Outra calamidade. A Bíblia diz assim: e o rei do Egito, lá no livro do Êxodo, diz às hebreias: todo macho que nascer, eu quero que vocês matem. E as hebreias, temente a Deus, não fizeram. Pensa bem. A sua esposa ajudando a minha esposa, e de repente a sua esposa ter que matar o meu neném. Ou vice-versa, a minha esposa ajudando a sua esposa a ter neném. Você já pintou tudo de azulzinho lá, e de repente a minha esposa tem que matar o seu bebê.
tragédia, calamidade. Aí o que diz o texto? Elas não fizeram isso. Como elas não fizeram isso, o rei do Egito falou assim, chamou o povo deles, os soldados deles, e disse assim, olha, todo macho que tiver, joga no rio Nilo. Aleluia. Você já pensou? O Marcos Felipe, meu menino, nasceu, os homens entrar em casa, pegar ele, joga lá. Pega outro lá, joga lá. Estrutura, você tem estrutura para ver isso, cara? Para ver seu filho ser maltratado, seu filho jogado. Entendeu? Aí, amado, pensa bem, aquela mãe ali, quem que não sonha com criança, como aquelas mulheres sonharam com criança, e ver os soldados entrar ali, querido, e jogar todos eles, todos eles lá no rio, lá, um monte de crianças. Planos, quando a criança, a mãe já ficou gestante, você já tem planos, não é isso? Já tem planos, já faz planos. Mas só, amado, que eles tiveram que conviver com isso. A Bíblia vai dizer que Joquebede, a mãe de Moisés, conseguiu esconder ele por 3 meses. E agora? O menino não pode ficar mais aqui. O que eu vou fazer? E agora? Aí cria-se lá, coloca ele num cestinho e ele vai para o rio. Eu achei lindo, sabe por quê? Que desde o momento que ele foi lançado nas águas ali, tinha alguém que estava olhando aonde ia parar aquela criança. Aleluia. Eu comecei a ver, amado, que tem gente, amado, melhor dizendo, que está vendo aonde vai parar, aonde você vai parar, aonde eu vou parar, amado, diante da desgraça que está acontecendo em nossa vida, aonde vai parar? Nós estamos andando, ele está só nos olhando, nós estamos andando, ele só nos olhando para ver aonde vai parar. Diz o texto que a irmã dele estava ali, só de zóio nele. Não sei o que você está passando, minha amada. Não sei o que está acontecendo com você, meu amado. Mas eu sei que os olhos de Deus estão sobre nós. Principalmente nessas horas horríveis que eu e você passamos. Nas horas que dá vontade de chutar o balde, os olhos de Deus estão nos acompanhando, estão nos vendo. E eu tenho certeza, amado, que se Deus planejou algo para mim e para você, e nós temos que acontecer algo em nossas vidas, eu quero te dizer, aceite. Aceite, porque vai mudar essa história. Aceite, porque tem algo para acontecer na sua vida. Ô irmão Marcos, faz 5 anos que eu estou numa vida. Aguenta 5, aguenta 10, aguenta 15, aguenta 20, mas aguenta. Sabe por quê, amado? Quando você aguenta, a bênção vai ser grande. Porque eu olho para a palavra de Deus e vejo o sacerdote Zacarias, que não podia ter filho, só foi ter filho na sua velhice. Eu acredito que esse homem foi zombado. Você quer ver uma coisa? Às vezes você casa, passa 1 ano, 2 anos, e as pessoas chegam, não tem ninguém aí? Não nasceu ninguém aí? Ih, rapaz, você não tá batendo um bolão, hein? Não é assim? Rapaz, não nasceu nada? Você não quer filho? Às vezes o casal planejou ter filhos, vamos dizer assim, daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas tem alguns que falam, nada, não tem nada.
Ô Zacarias, nada. O tempo está passando e nada. Isabel, nada. Só que Deus, amado, Ele sabe como trabalha. Só que Deus, amado, Ele sabe como faz. Não esquenta, querido, sabe? Continue caminhando em meio aos ventos. Continue caminhando em meio às desgraças. Continue caminhando, amado, e olhando para o foco. Eu estava observando a vida de Davi em 2 Samuel. Quando Davi estava passando em certo caminho, aí diz o texto que jogam pedra nele. Diz o texto, amado, que até Ziba tenta enganar ele. Engana ele. O texto diz, amado, que mais à frente até Absalão, seu filho, estava contra ele. Quanta desgraça na vida dele. Mas só que ele era plano de Deus. E Deus, amado, Ele tem seus meios de traçar os planos para as nossas vidas. Às vezes você está acostumado a olhar na TV. Olha, eu cheguei aqui ontem, né? E aquela oração, eu ganhei um Vectra, né? Você está vendo muito isso aí. Eu tive aqui ontem. Nossa, eu estava com conta até aqui. Mais de 5 milhões de conta. E de repente, eu peguei uma certa toalha, meio cor de abóbora assim, sei lá, salmão. E eu coloquei dentro da carteira. E passou 2 dias, né? Aquela conta lá, eu consegui pagar. E agora eu sou empresário. Querido. E às vezes a pessoa fica muito iludida com tudo isso aí, querido. Mas você pode dizer a Deus: Deus, não me dá a riqueza nem a pobreza, mas me dá um sustento aí, o qual venha ter condições do meu filho, se ele quiser fazer uma faculdade, se ele quiser fazer um curso técnico, sei lá. Mas me dá aí o sustento para o dia a dia. Tem muita gente, querido, preocupado aí. Eu preciso ter um carro assim, uma casa assim. Eu preciso ter uma fazenda assim. Eu preciso... Não, querido. O que eu e você precisamos, sabe o que é? É chegai-vos a Deus. E Ele vai chegar a nós. Agora, se Ele quiser acrescentar, aí é problema dele. Entendeu? Porque às vezes você está cheio de carro, cheio de casa, amado, e está numa vida, vamos dizer, uma vida mal. Não sabe o que é oração, não sabe o que é jejum, não sabe o que é leitura bíblica, não sabe obedecer o pastor, não sabe obedecer o diácono, não sabe nada. O que adianta você ter tudo isso, querido? E quando você olha para a palavra, Jesus disse assim para Paulo, olha, esse moço aí, ele vai sofrer por causa do evangelho. Ananias, pode ir lá que ele vai sofrer. Se acontecer alguma coisa, amém, boa, mas vai sofrer. Eu quero te dizer nessa noite, querido, apegue-se a Deus no momento que você está. Está mal? Apegue-se a Deus. Está mal? Olhe para Deus. Está mal? Aproxima-se de Deus. Está mal? Caminha-se com Deus. Porque eu aprendi, amado, e estou aprendendo, que sempre quando a situação está mal para nós, tem sinal de Deus em meio à desgraça. Tem sinal de Deus a hora que eu nem espero. E eu comecei a ver um outro texto aqui, falando de desgraça. Como eu disse, quando você casa, tem filhos. Quantos aqui, querido, não quer que o seu filho... Eu vou pegar eu. Quando a Cris, minha esposa, estava gestante do Marcos Felipe, eu dizia assim, pastor: ô Senhor, abençoa que o Marcos Felipe venha de olho azul, Senhor, porque a família dela tem, né? Senhor, nosso
brancão de olho azul, Senhor. Deus, soa, Pai. Sabe, orei, verdade. Não sou, Pai, verdade. Eu falei, fui lá, falei, cheguei em casa, até hoje eu ainda brinco. Ô, menino do olho azul, mas ele não tem olho azul, não tem nada, né? É castanho negro, né? Aí a gente, quando a pessoa, a esposa da gestante, você começa, né? Que ela seja uma gata como a mamãe, vamos dizer assim, né? Cabelão, né? Olho puxado, assim, sei lá, não é isso? Mas e quando não vem do jeito que você pediu? E quando vem uma criança e o médico fala assim, ela vai ser deficiente visual. Essa criança aí, ela vai ser uma criança especial. Essa criança aí, ela vai vir sem dedinhos. Você não imaginou uma criança com saúde, olhos azuis, verde, né? Mas não saiu do jeito que você queria. Aí você, né? Se você não estiver na graça, né? Se você estiver na graça, você vai dizer assim, Deus, muito obrigado por essa criança. Eu quero dar o meu amor para ela. Eu quero que ela seja amada. Agora, se você não estiver na graça, você vai dizer assim, por que nasceu essa criança aí? Por que essa criança não morreu? Vai atrapalhar a nossa vida, bem. Não é assim? A gente só espera coisa boa. Ninguém espera a Brasília do Mamonas Assassina Amarela. Não, é Camaro, a onda é Camaro. Não espera para isso. Mas só que o texto, amado, em João, diz o texto que nasceu uma criança cega. Os seus pais falaram, cega. Davi, que tinha olhos, tinha saúde, já foi desprezado. Imagine uma pessoa cega. Nasce a criança cega. Os discípulos falam, mestre, quem pecou? Para que, vamos dizer assim, para que essa desgraça acontecesse. Não é? Filho não nasceu com saúde, já tem é desgraça. É o pai que errou, é a mãe que errou, não sei o que. Mas nunca entende que é plano de Deus. Nunca vai pensar que é plano de Deus. Nunca vai pensar que através dessa criança, amado, Deus vai nos ensinar coisas boas. Nunca vai passar isso. Se simplesmente essa criança, se você não passar o amor para ela, vai ser uma criança discriminada. Mas o texto diz, Jesus diz assim, olha, não pecou o pai dele, não pecou a mãe dele, mas ele nasceu assim porque a minha glória vai ser manifestado na vida deste moço, nessa desgraça que ele vem vindo desde o dia que nasceu, vai ser mudado agora. Aleluia!
O texto diz que Jesus estava passando e já estava vendo aquele moço cego, mas não era de hoje. Sabe o que eu aprendo? Que Jesus está vendo a sua situação, Ele está vendo que a sua situação não está boa, Ele está vendo que você está perdendo as forças, Ele está vendo que você quer largar, mas eu tenho essa palavra para te dizer, querido, há um plano de Deus no meio da desgraça. Sabe por quê? Porque o próprio Jó, pastor, falou assim: Senhor, eu bem sei. Oh, glória. Ele não sabia nada. Ele não sabia nada. Aquela desgraça trouxe aproximação. Não queira aproximar de Jesus por causa de carro. Não queira aproximar de Jesus para Ele te dar uma casa no Guarujá. Não queira aproximar de Jesus para Ele te dar uma viagem até Fortaleza para você andar nas dunas lá de buggy. Aproxima de Jesus para você morar no céu. Aproxima de Jesus para você estar num lindo coral. Aproxima de Jesus para você ter vida. Porque tem muita gente que não tem vida, querido. Tem vidinha. Vida tem eu. Se o tempo ferve de qualquer jeito, pode estar chovendo, vida tem o cristão, querido. E para o cristão ter vida, vai acontecer muitas coisas na vida dele. Mas uma coisa querido, que há mudança de Deus lá na frente. Você vai ter uma rua que Deus, é nessa rua direita que eu mudo a sua história. É nessa rua aqui, amado, que eu faço tudo novo. Por isso, se você tiver, querido, minha amada, passando por momentos difíceis, eu quero que você apegue a Jesus. Eu quero que você grude em Jesus. Talvez você não esperava. Vamos dar que nem o povo. Aceitei a Jesus. Maravilha. Agora as coisas vai mudar. Vai mesmo. Vai mudar mesmo. Tem um deserto gostoso para você. Tem a tentação para você. Vai mudar mesmo. Porque se você aproximou de Jesus e achando que vai ser 1000 maravilhas, não, tem luta no meio do caminho. Tem espinho no meio do caminho. É como foi louvado aqui o Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, ou seja, faça o seu plano em minha vida, Jesus. Porque se Jesus não fizer os planos dele na nossa vida, vamos desviar. Talvez nessa noite o fogo vai cair, já está caindo. Já está caindo. Porque você entrou aqui um bagaço, só pensando nos problemas. E Jesus está dizendo assim: não, pode ficar sossegado. Pode ficar sossegado, acalma o seu coração. Confia em mim. Como diz lá no Salmo 27, ainda que um exército me cerque, todavia eu confiarei no Senhor. Oh, glória! Pode acontecer, mas eu confiarei no Senhor. Eu quero fazer uma oração e retornar para quem tem de direito aqui, quem vai assumir. Porque nessa noite, querido, não olhe a sua dificuldade, cara. Não olhe o que está acontecendo com você. Se você ficar olhando o que está acontecendo com você, você nunca vai caminhar. Querido, para uma pessoa que não tem Jesus, tá difícil, tá ruim. Mas para nós que temos Jesus, cara, Ele tem uma solução para nós. Ele tem algo a fazer para nós, querido.
E nessa noite, não pede a morte para Jesus, não. Pede para Jesus dar força. Pede para Jesus manter você de pé. Pede para Jesus, Jesus, vai empurrando que eu vou indo, vai empurrando que eu vou indo, vai empurrando que eu vou indo, Jesus. Porque se eu não for assim, Jesus, eu vou ficar parado aqui. Mas vai empurrando, Jesus, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, porque eu tenho que chegar do outro lado. E você vai, querido. Você vai chegar do outro lado. Você vai. Porque Jó não chegaria do outro lado se Deus não tivesse feito algo. Jó não chegava do outro lado. Se Deus não tivesse feito algo, José não chegava do outro lado. Se aquele moço lá que nasceu cego desde a infância, humilhado, pisado, se não acontece isso, talvez ele não viria a glória de Deus. Mas só que Deus tinha planos. Diga assim comigo, Deus. Diga bem forte, Deus, Ele tem plano na minha vida. Ele tem plano para a minha família. Ele tem plano para o meu ministério. Aleluia. Aleluia. É por isso que você está passando um momento difícil na sua vida, meu irmão. É por isso, minha irmã, que você está passando um momento difícil na sua vida. É por causa desses planos que Deus tem para a sua vida. Oh, Espírito Santo. Oh, Deus. Ei, tem planos. Deus tem planos para o seu casamento. Deus tem planos. Oh, Deus tem algo acontecendo na sua vida, querido. Oh, eu sei que dói, eu sei que machuca, mas eu sei que você já é mais que vencedor. Não deixa a tribulação, não deixa a perseguição, não deixa a fome, não deixa a nudez atrapalhar os planos que Deus tem para você, querido. E eu começo a orar agora. Senhor, meu Deus e Pai, olha aí teu povo, Jesus, que ouviu a tua palavra nessa noite, Pai. E eu sei, meu Deus, que a tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Porque, meu Deus, a tua palavra diz no Salmo de número 139 que o Senhor nos conhece, que o Senhor nos sonda, Pai. E nessa noite, Deus, o Senhor sabe o motivo desta palavra, Pai. O Senhor sabe, meu Deus, por que essas palavras saíram, Senhor, da minha boca, Pai. Porque nesta noite, Deus, eu acredito que o caído o Senhor está levantando, meu Pai. Eu acredito, meu Deus, que aquele que estava com pensamentos de derrota, o Senhor está dando um novo pensamento a ele, Senhor. Meu Deus, eu acredito, Pai, que aquele, Senhor da glória, que não estava sonhando com um dia melhor, eu acredito, Deus, que nessa noite, Pai, ela volta, Senhor, meu Deus, a sonhar, meu Pai querido e amado. Eu acredito, Deus, que ela vai voltar, Senhor, a crer nas promessas que o Senhor tem para com ela, Senhor. Eu acredito, Deus, que ele vai voltar a crer nas promessas que o Senhor tem para com ele, Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, eu ministro a bênção do Senhor sobre esse teu povo, meu Pai. Eu ministro, Senhor, a tua bênção sobre teu povo, meu Pai. Se há, ó Pai querido e amado, gente abençoada é teu povo, Senhor. E nessa noite, Deus, abençoa, Senhor. Abençoa fortalecendo. Abençoa, meu Deus, ali, Senhor, para que ela não olhe para trás. Abençoa, meu Deus, nessa noite, Senhor, o teu povo. Abençoa para que ele volte para casa, Senhor, certo do
milagre. Abençoa para que ela volte para casa certo do milagre, Senhor meu Deus, porque tem algo que o Senhor traçou para nós, tem algo que o Senhor traçou para a nossa família, tem algo que o Senhor traçou para o nosso ministério, tem algo, Deus, que o Senhor traçou e não temos como revogar, Senhor. Como diz, ó Pai, o teu único filho, Senhor, seja feita a tua vontade e não sejas como eu quero, Senhor. Em nome de Jesus, seja abençoado para glorificar a Jesus. Glórias a Deus.